Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, pedimos a tua direção para esta palavra, para esta reunião, que o Senhor, ó Deus, venha iluminar a nossa mente, como também, meu Deus, o nosso coração. Ilumina, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, e que o Senhor venha, meu Senhor, fazer com que cada um de nós, nessa noite, sejamos abençoados, sejamos agraciados pelo entendimento da tua palavra. Sejamos, meu Deus, agraciados pela direção do teu maravilhoso Espírito, ó Deus. Fale conosco, Senhor. Nos oriente, nos dirija, nos proteja e não nos deixe, ó Deus, cair em tentação, cair nas ciladas do inferno, mas que venhamos, meu Deus, permanecer firmes com o Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Peça aí, Caleb, para ele, o Deus Espírito Santo, falar com você nessa noite e te ajudar através da nossa voz. Em nome de Jesus. Digam graças a Deus. O nosso Senhor Jesus, ele é maravilhoso. E eu quero hoje falar com vocês a respeito do coração. Coração. O bispo sempre nos conta uma história a respeito da sinceridade. A sinceridade. Da onde surgiu essa palavra sinceridade? A palavra, melhor dizendo, sincero. Ela teve origem onde? Quando os oleiros, eles fabricavam vasos de cerâmicas e colocava eles para secar no forno, devido à qualidade do barro, da argila, tem delas que dá uma trincadura, trinca o vaso, abre na lateral dele, no fundo, abre uma fissura. E depois do vaso seco, não tem como moldar ele novamente. Esse vaso, então, ele é descartado. Ele é descartado, vira lixo. Para não ter esse grande prejuízo, o que o oleiro faz? Ele teve uma ideia de passar cera naquela fissura, e depois que ele passa essa cera de abelha, na época usava muito, ele então passa a tinta em cima, pintava o vaso, e depois do vaso pintado, não tem como você dizer qual que tem cera e qual que não tem cera. Qual que é com cera e qual é sem cera. E o com cera era vendido, evidentemente, mais barato. E o sem cera era mais caro, porque o sem cera não dava vazamento. E daí se originou essa palavra, sincera
com cera. Sincera é sem cera. É uma pessoa sincera, uma pessoa verdadeira. E tem aquelas pessoas que eu não sei se você já ouviu falar, a pessoa está fazendo cera, está fazendo hora, está enrolando. Já ouviram esse termo? Então, são pessoas que não é sincera. Ela não é sincera, então ela fica enrolando o outro por falta de sinceridade nela. Daí veio a origem desta palavra. E Deus, gente, o nosso Deus, ele se agrada de pessoas sinceras. Nós temos que ser pessoas sinceras para nós, então, podermos agradar a Deus. Se não houver essa sinceridade em nós, não tem como nós agradarmos a Deus. Você até pode agradar o homem. Você pode agradar o homem fazendo a obra da melhor maneira possível. Você pode agradar o homem de várias formas, mas será impossível você agradar a Deus, porque Deus, ele diz lá no livro de Samuel, que ele não vê como vê o homem. Deus, ele vê o interior do homem, o coração do homem. Ele não vê as falhas externas que o homem comete, ele muitas vezes não leva tanto a sério, quanto ele leva a sério o que de fato você é. Também as coisas boas que você faz, externamente, que as pessoas veem, te louvam até por aquilo que você faz, mas quando no seu interior não há sinceridade. Deus não leva em conta. A gente tem vários exemplos disso, de que muitas foram as pessoas que fizeram grandes coisas para Deus. Fizeram grandes coisas para Deus, mas no fim essas pessoas acabaram por perder a vida eterna, porque Deus não vai ter com ele pessoas insinceras. Não. E agora? De maneira alguma ele vai ter com ele pessoas insinceras. Somente pessoas sinceras. Deixa eu ver quem é Isabel. Isabel, seu áudio está aberto, linda. Eu estou ouvindo tudo que você está falando aí. Fecha aí o seu áudio, Isabel. Aí, obrigado, Isabel. Está fechado, tá? Deus te abençoe. Nós escutamos tudo que você fala aí. Tá? Então, gente, a gente precisa, de fato, ser para Deus o que somos e não o que fazemos. Deus olha o que você é e não o que você faz. Muitas vezes, nós seres humanos, a gente não consegue ver o pensamento da pessoa. A gente não sabe o que vai dentro da pessoa. Você vive com uma pessoa 20, 30, 40 anos e você não conhece ela. Na verdade, nós não conhecemos nem a nós mesmos. Por isso que nós passamos por tantas lutas para que nós venhamos nos conhecer. Se você abrir sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, Deuteronômio, capítulo 8. Abra aí a sua Bíblia. Abra aí a Bíblia, Deuteronômio, capítulo 8.
Muito bacana essa passagem. Muito legal. Eu quero acompanhar com você, ler aqui com você, para você acompanhar comigo, tá? A gente entrando atrasado, mas vamos lá. Diz assim: vamos pegar aqui do versículo 2. Pegar do 1, para você entender melhor. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardarei para que os cumpra, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a seus pais. E te lembrará de todos os caminhos, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, por esses 40 anos. Qual foi a finalidade que Deus guiou o povo no deserto 40 anos? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Então você vê que nós vivemos, passamos situações, Deus permite, para que ele nos conheça e que nós, para que nós nos conheçamos. Porque Deus conhece cada um de nós. Deus, ele sabe quem será salvo e quem não será salvo. Quem é sincero e quem não é sincero. Não tem como você dizer que eu não sou sincero. Não tem como eu dizer que você não é sincera. Mas Deus tem condição. Porque Deus sonda coração. Ó. Deus sonda pensamento. E prova. Deus prova. Ele permite que nós sejamos provados. Para saber, ele faz com que você viva situações para ver o que está no seu coração. Eu não sei se você um dia já foi humilhado. Na fé, eu estou falando dentro da igreja, pessoas irmãos da fé. Você já passou por uma situação que outrora, antes de você conhecer a Jesus, você jamais permitiria que uma situação daquela acontecesse com você. Em outras palavras, você era uma pessoa que não levava desaforo para casa. E você passou por essa situação. E lá na frente, Deus mostrou que você estava certo e que aquela pessoa, ela estava errada a seu respeito. Por que Deus permite que uma situação dessa aconteça com a pessoa? Por que Ele permite que uma humilhação dessa, uma situação venha acontecer com a pessoa? Eu até me recordo de um ditado que tem aí fora, um ditado popular que diz assim: desta água eu não bebo. Já ouviram falar isso? Então, e Deus fez você beber dessa água. Só para você ver que você estava errado, você não se conhece. Você não sabe o seu potencial. Você não conhece a sua capacidade. Aí ele diz assim, ó, versículo 3, vamos ver? E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná. Esse te humilhou é tirar de você a sua capacidade e fazer com que você viva ou na dependência dele ou na dependência de alguém, de uma pessoa.
Porque uma das piores coisas da vida é você depender de alguém. E tem pessoas que dizem, bate no peito, eu nunca dependi de ninguém. Não faz isso não. Porque amanhã você pode depender para você se conhecer. Você saber que você não é essa pessoa que você pensa que você é. Talvez você pense que você é. Mas você não é. Porque você não se conhece. Nós não nos conhecemos. Quando eu estou falando você aqui, queridos, eu estou incluindo eu também, tá? A gente fala assim na primeira pessoa, mas eu estou incluso também, que eu sou farinha do mesmo saco. Então não tem distinção. Quando a gente fala assim, a gente está se incluindo. A gente não se conhece, pessoal. Não se conhece. Você não conhece o seu potencial. Você não conhece o seu potencial. Não sei se um dia eu fiz uma reunião com vocês, eu não sei se foi com vocês que eu falei da nossa alma, da grandeza da nossa alma perante Deus, perante as outras almas. Porque nós não somos almas comuns para Deus. Nós somos mais preciosos do que almas comuns. Por isso que nós fomos escolhidos. Mas nós olhando para outras pessoas, a gente vê eles com maior capacidade do que nós que fomos chamados por Deus. A gente vê naquelas pessoas mais capacidade, mais inteligência terrena, mais conhecimento. Para nós, na nossa visão, aquela pessoa, na sua visão, aquela pessoa era para estar no seu lugar ou até no lugar melhor que você. Mas só que Deus não vê assim. Porque Deus não vê condição. Você vê quando Deus mandou chamar Davi. O profeta foi até o irmão mais velho de Davi, que era soldado experimentado, e já ia ungir ele. Deus falou, não, esse aí não, Davi. Não é esse aí não, Samuel. O Senhor não vê como vê o homem. O Senhor vê o interior. Então você vê que Deus, ele não age como nós, porque nós vamos pelo que nós vemos, mas o que nós vemos não é real. O que os seus olhos veem é enganoso. Tanto é que ele chega a dizer que aquilo que os nossos olhos veem não é eterno, e sim o que os nossos olhos não veem. Você vê que coisa interessante. Aquilo que os seus olhos estão vendo não é real, não é eterno. Ele chega a dizer que vai passar os céus e a terra, mas a palavra dele, ela vai permanecer. Então, o que a gente entende com isso? Que verdadeiramente nós não nos conhecemos. Você está aqui bem hoje, achando que você vai viver mais 30, 40, 50 anos, de repente sua hora chega amanhã. E aí? Você foi enganado. Mas Deus sabe. Deus sabe a hora de cada um de nós. Deus conhece a sua resistência, sua capacidade, as suas fraquezas e as suas virtudes. Você tem virtudes que agradam a Deus. De repente, querido, é a sinceridade que não houve em Saul, mas houve em Davi. Porque, humanamente falando, vamos analisar os dois pecados. Qual foi o pecado de Saul? Saul desobedeceu e fez o que ele achou que deveria fazer, porque ele, na posição de rei, ele tinha que tomar uma atitude. Já Davi, não. Davi possuiu a mulher do soldado dele e mandou matar o soldado dele, homem de confiança dele. Mandou colocar na frente da batalha para ele morrer, para ele ficar com a mulher dele.
aos nossos olhos, aos julgamentos dos juízes deste mundo, que mente mais do que tudo, porque mentira para eles é uma coisa normal, o pecado de Davi é imperdoável. Davi tinha que ser preso. Davi tinha que ser morto. Davi não tinha a menor condições de permanecer como rei. Teria que ser executado. Quanto que Saul, não. Saul fez o bem. Tomou uma atitude. Fez o que tinha que fazer. Como rei, ele tomou atitude e fez o que tinha que fazer. Aos olhos dos homens. Mas aos olhos de Deus, porque Deus via o interior, Saul era orgulhoso. Saul não reconheceu que ele errou. Saul não reconheceu o erro dele. Para ele estava certo, porque ele estava com olhos materiais, olhos físicos. Mas quando Davi foi questionado do seu erro, do seu pecado, ele caiu em si e se arrependeu. Interiormente, Deus estava olhando tanto para Saul como para Davi. E Deus, de fato, viu em Davi um arrependimento. E ele desagradou a Deus com aquilo, com a autoridade que ele tinha. E Deus, então, presta atenção, ele pagou o preço. Ele pagou o preço. A família dele foi totalmente destruída. Você pode ler lá no livro de Reis, e você vê que Deus não deixou ele impune. Você errou, você vai pagar pelo seu erro. Agora eu pergunto para você pensar um pouco. Se Saul tivesse reconhecido que ele tinha errado, antes de se justificar, porque ele se justificou. Se ele tivesse assumido que ele tinha errado, a história teria sido outra. E se voltarmos também, como o pastor falava ontem, ali em Osasco, de Adão e Eva, qual foi o maior pecado de Adão e Eva? Desobediência. Mas não foi só isso. Porque se eles tivessem arrependido da desobediência dele, eles teriam sido punidos pela desobediência. Mas o quadro, o panorama não seria o que foi. Quando eles foram questionados porque eles desobedeceram, eles culparam a Deus pela desobediência dele. Ó Senhor, eu errei porque essa mulher que o Senhor me deu. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria errado, eu não teria comido do fruto. Aí Deus foi falar com a mulher. Ela, em vez de reconhecer que ela errou, que ela deu ouvido à voz do diabo e comeu do fruto, ela falou, não, Senhor, foi a serpente, culpa da serpente. Não assumiu. E Deus, conhecendo o interior, pessoal, Deus não teve outra coisa a fazer a não ser o que ele fez, porque Deus é justo. Deus é justo. E, infelizmente, gente, nós temos entre nós muitas pessoas que têm duas caras. Faz para o homem. Se o homem não falar, ela não faz. Sabe que tem que fazer, mas ela não faz. E não faz porque não foi cobrada pelo homem. O Espírito Santo está cobrando ela, está lembrando ela, está alertando ela para ela fazer, mas ela não faz. Porque o homem não está cobrando. E se ela fazer, de repente, o homem nem vai ver. E ela não vai receber os louvores. Poxa, fulano é bacana, fulano fez, fulano é isso. Esperando louvores de homem. E quem tem que ser louvado
é o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós somos como a folha, como a erva. Já viu aquela erva que nasce lá no seu jardim, quando você tinha um jardim? Ela nasceu, aquela erva daninha que dá aquela florzinha bonitinha. Ela nasceu, cresceu, lá no canto do jardim lá. Se de repente olhou para ela e falou, olha, tem uma florzinha ali. E levou a sua vida. Outra hora você passou, já acabou, não está mais lá, morreu. Assim somos nós. Tem de nós que é só erva daninha, nem flor não dá. Nenhuma florzinha para ser reconhecida não dá. Uma erva daninha. Nasce, cresce, morre e ninguém nem vê. Então, meus queridos, cuidado com o seu interior. Cuidado. Talvez você tenha coisas escondidas dentro de você que você não fala para ninguém. Mas está aí. Você sabe. E este ato que você esconde, esse sentimento que vem do coração, que o diabo soprou aqui, talvez é malícia. Você está malicioso. Você está com maus olhos. E você, por mais que você tenta se livrar desses maus olhos, você não consegue. Porque você ainda não falou com Deus. Sinceridade. Deus não viu sinceridade em você. E a sua oração, ela tem sido mecânica. A oração mecânica. Aquela que tem, você já sabe o que você vai falar. É uma oração que não vai passar do teto. Não vai te trazer paz interior. Certeza de que ela foi ouvida. Porque Deus está vendo o seu interior. E o que está saindo de você é inverdades. Inverdades. Então a gente tem que nos policiar. Cuidar da nossa vida. Cuidar da nossa alma. Cuidar do nosso interior, dos nossos pensamentos. Cuidado com seus pensamentos. Você tem dado vida a pensamentos diabólicos. Sabe quando nós temos que tomar mais cuidado? Quando nós estamos sozinhos. Sozinho. Ou em casa, ou na rua, ou você está num lugar que ninguém te conhece. É aí que você tem que tomar cuidado. Porque é na hora que você relaxa, na hora que você abre a guarda, que o mal pode atuar. Foi o que aconteceu com Davi. O diabo não via onde pegava Davi. Mas quando Davi fechou a guarda, baixou a guarda para ficar em casa, para descansar, foi onde o diabo encontrou uma brecha. E Deus permite que você seja tentado até o seu limite. Porque ele quer com ele os verdadeiros e não os com cera. Ele quer os sem cera, o sincero. Aqueles que, tanto aqui, quanto ali, quanto lá, é a mesma pessoa. E vou dizer para você, lindo, olha para mim, queridos. Não é pelo muito fazer que você será aprovado. Talvez você é aquele que menos ajuda, menos participa, mas é sincero. Você está agradando a Deus. Talvez nem está agradando tanto o pastor. Mas você não precisa agradar o pastor. Porque o pastor não pode te salvar. O pastor não pode te dar nada do que você necessita. Ele pode. E é ele que você tem que agradar. Nunca se esqueça disso. Você não está na Igreja Universal de Obreiro para servir pastor nenhum.
Você não está no grupo Caleb para servir ninguém. Você está no grupo Caleb para servir a Deus. Faz aquilo que está aqui, ó. Não faça para agradar. Faça o seu melhor. E se não gostarem do seu melhor, paciência. Se o seu melhor for sincero, você agradou a Deus. Porque Deus não liga para quantidade, e sim sinceridade. Cuidado, por favor. Porque ele diz aqui, ó. Olha só. 4. Nunca. Eu li o 3 todo? Acho que não, né? Vamos ler o 3. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná. E tu não conheceste, e nem teus pais conheceram, para dar a entender que o homem viverá. O homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, da palavra de Deus, viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti e nem inchou teus pés nesses 40 anos. Sabes, pois, no teu coração que, como um homem castiga o filho, assim castiga o Senhor, teu Deus. E os guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos. Como o homem castiga o filho. Como é que você castigou seu filho? Dói. A gente não quer fazer isso. Eu me lembro de uma passagem que até de vez em quando eu falo nas igrejas. Quando os meus filhos faziam algo, quando era garoto, teve uma vez que eu estava numa igreja que tinha uma oficina no fundo da igreja que podia ter para consertar o carro dos pastores. E um dia meu filho tinha 12 anos. Ele encheu uma Brasília velha. Conhece Brasília? Lembra da Brasília? Ele encheu uma Brasília velha de garotos, filhos de obreiro, de membros. Tinha bem uns 8 dentro da Brasília. E eles saíram, estava lá em Guarulhos, eles foram lá para o centro de Guarulhos com essa Brasília velha. Eles dirigindo. Aí chegou, colocou lá e eu não sabia de nada. Aí me falaram, pastor, filho do senhor levou vários filhos de obreiro lá para o centro, dentro daquela Brasília velha que a gente usava para evangelizar. Aí eu chamei ele. Falei, Francisco, o pai vai te bater, porque você fez isso. Você fez, filho? Nós fizemos, pai. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. 15 dias depois, ele já nem pensava que ele ia apanhar mais. Aí eu chamei ele lá no quarto, lá em casa, e bati nele. Por aquilo, você está apanhando, porque você pegou os meninos e foi lá para o centro de Guarulhos com a perua da evangelização, com 13 anos de idade. Você vai apanhar por isso. Porque se eu batesse nele no dia que eu fiquei sabendo, eu ia espancar ele. Eu ia dar de soco nele. Porque isso não se faz. Eu queria bater nele? Jamais. Não queria de jeito nenhum. Mas naquele momento da raiva, eu queria. Então Deus também, eu vejo Deus dessa maneira. Deus, ele é longânimo. Ele vai deixando. Ele vai te dando oportunidade para você mudar, para você se consertar. Mas se não tem conserto, ainda que você se conserte, aquele erro que você praticou, você vai colher o fruto dele. Ah, vai. Porque Deus, ele não pode nos abençoar
se nós estivermos no erro, pessoal, porque senão nós não vamos nos consertar. E se nós não nos consertarmos dos erros, nós não herdaremos a vida eterna. E Deus, ele não quer servo. Deus não quer escravo. Deus quer filho, para habitar com ele. Para ele poder ter ali, confiar e saber o que está dentro daquela pessoa. Então nós temos que ser diante de Deus transparente. E se você, o Caleb, tem algo aí, ó, você que está me vendo, me ouvindo, se tem algo em você escondido que você acha que ninguém sabe, você sabe. E se você sabe, o diabo sabe. E se o diabo sabe, Deus também sabe. Então cabe você ir até o altar de Deus e confessar para ele, derramar isso, toda essa sujeira no altar e pedir para ele ter misericórdia de você e fazer o que ele tem que fazer. E arcar com as consequências. Não é mole não, né, pessoal? Mas você não quer entrar no reino de Deus? Ou você acha que vai entrar de qualquer jeito? Vai não. Não é o cargo que você ocupa que te dá direito de entrar no céu. Não é o cargo que você ocupa que te dá direito de você entrar no céu. E sim quem você é. Quem você é. Qual a intenção do seu coração? Qual o motivo que você faz a obra de Deus? Que você ajuda as pessoas? Para o pastor ver, para as pessoas verem? Ou para Deus ver? Vamos falar com Deus. Porque só Ele mesmo para ter misericórdia de nós. Na verdade, nós somos uma porcaria. Oh, meu Pai. Meu Deus. Se olharmos para dentro de nós, Senhor Jesus, há tantos erros, há tantas falhas em nós que nos perguntamos: quem será salvo, Senhor? Quem será os que vão alcançar a vida eterna? E o Senhor responde: aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. É isso que nós precisamos ter. Limpa, Jesus, o nosso coração. Tire as nossas culpas, as nossas fraquezas. Abra os nossos olhos para que não venhamos nos enganar escondendo coisas dentro de nós, achando que, porque as pessoas que em nossa volta não está vendo, está bem oculto. O Senhor diz que tudo que está em oculto será revelado. Tem misericórdia de mim, Senhor. Das minhas fraquezas, das minhas falhas, dos meus erros. Tem misericórdia dessas pessoas. Dá força a ela, dá humildade a ela, para ela confessar, abrir o coração e confessar para ti, meu Pai, os erros dela, aquilo que tem afastado ela do Senhor. Talvez ela está hoje como obreiro, obreira, até como pastor, bispo, não importa a posição, como membro, mas o Senhor não a conhece mais. Quando o Senhor chamou Saul, deu a ele o teu espírito, ele até profetizou. Mas ele se afastou do Senhor, fez a sua vontade, desobedeceu o Senhor. E ele perdeu o teu espírito. Ele estava como rei. E ele reinou por 40 anos, mesmo sem a tua unção.
mas ele perdeu o que havia de mais importante, que era a salvação. Meu Deus, se for para me perder minha salvação amanhã, meu Pai, pode tirar minha vida ainda hoje, porque eu não tenho prazer nessa vida. Eu não tenho prazer neste mundo. O meu prazer é o Senhor, meu Pai. É agradar a Ti. Eu sei que eu sou falho, porque eu estou dentro de um corpo falho e tenho me procurado me policiar, me vigiar. Ajuda-nos, a mim e a esses que me ouvem, a se consertar, a fazer aquilo não que agrada a homens, mas que agrade o Senhor. Porque se ela agradar o Senhor, se nós agradarmos o Senhor, com certeza estaremos agradando os homens de Deus. Vamos desagradar os homens do mundo, mas vamos agradar aqueles que te servem. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Respire fundo e diga graças a Deus. Caleb, se você tem algo a falar com Deus, vai no altar, amanhã depois, e fale com Deus. Tire isso de dentro de você. Porque o nosso tempo é curtinho. Você pode ser chamado e você vai ter isso aí contra você. Se limpa, para quando você for chamado, os anjos vierem te buscar. Tá bom? Fique em paz. Eu vou falar com